Graças a Pai seja contigo, querido irmão. Né? Hoje eu estou aqui não para um brief review, mas para falar um pouquinho da teologia. Olha, tem sido muito crescente uma onda de desincentivo aos irmãos a estudarem teologia. Primeiro, eu queria dizer que a teologia em si não é má, e ela é boa, sim, é de Deus, sim. A teologia não é do diabo. A boa e a saudável teologia não vai te afastar dos caminhos de Deus. Segundo, não abrace conselhos que mostrem não essa aversão pela teologia de que se muito estudar, isso poderá encher o teu coração e depois te afastar dos caminhos de Deus ou te tornar soberbo, orgulhoso, arrogante. Não, a boa e a saudável teologia não leva a isso, não nos leva a isso. Então, eu acredito que aqueles que não é de uma mente pia, né, e queiram na verdade estudar teologia, não vão cair por este caminho, não vão cair neste buraco, né? Na verdade, o conhecimento teológico é saudável e é bom, porque nos ajuda a ter um entendimento correto sobre Deus, nos ajuda a influenciar a nossa adoração, influencia o nosso temor, influencia o nosso viver diário e formata a nossa cosmovisão. Então, eu incentivo sim as pessoas a estudarem teologia. Nós temos duas formas de estudar teologia. Você pode estudar em casa, né, fazendo coleções de bons livros e partir para estudar teologia. Por exemplo, você quer aprender mais sobre a doutrina de Deus e quer aprender os atributos de Deus, né? Você pode começar a ler a W. Pink, depois mestrando, Paul Washer, Stephen Chernock, todos esses livros que falam sobre atributos de Deus. Quando você colecionar e começar a ler, ou até mesmo uma teologia sistemática, você está estudando teologia em casa. E se você, por exemplo, pegas um livro em casa como esse, por exemplo, para entender a doutrina da inerrância, a autoridade, a inspiração das Escrituras, né? Aí você, partindo para um estudo desse, você está estudando teologia. E não há mal nisso. Esse conhecimento não vai te afastar de Deus. Esse conhecimento não vai encher o teu coração. E nós precisamos, na verdade, orientar as pessoas a boa teologia, a bons livros. E também aqueles que aspiram ao ministério, servir como presbíteros, né, ou diáconos, ou então que queiram mesmo também só estudar teologia, podem, na verdade, uma faculdade ou um seminário. Hoje nós temos esses seminários e faculdades online que dão boa teologia. Quer dizer, irmão, a boa teologia vai produzir sempre um coração piedoso, temente a Deus, vai nos levar sempre a aproximar-nos de Deus, não vai nos afastar. A teologia não é tipo aquele apaga-fogo da espiritualidade. Isso é uma falsa compreensão, isso é um falso problema, isso é uma falácia de que a teologia retira de nós a espiritualidade. Isso é uma má compreensão da teologia. A teologia não é isso. Então, queridos irmãos, não vá por esse caminho. Eu, por exemplo, tive a grande experiência de ler a teologia sistemática de Joe Big, a teologia puritana. Eu comprei, mas foi com orientação de Paul Washer. Foi Paul Washer quem fez o review e quem mostrou. E ele dizia que isso vai aumentar o teu zelo, vai te trazer um correto entendimento de Deus e vai influenciar o teu zelo no Senhor. E ele falava desse livro. Olha, quando eu comprei o livro e tive uma experiência muito boa em casa, estudando a teologia sistemática de Joe Big, a doutrina para a vida, né? A teologia puritana. É um livro muito excelente. E é um capítulo que fala sobre o crente vivendo em Cristo pela fé, né? Quando ele fala da doutrina de Cristo, é um capítulo muito excelente que influenciou muito o meu viver diário, né? Aquilo que eu tenho, o que é viver pela fé. E nós, quando lemos, por exemplo, sobre a biografia de Spurgeon, nós vamos ler que Spurgeon, seu avô, tinha um acervo de livros, né? E Spurgeon, enquanto vivia com seu avô, ele passou muito tempo lendo, estudando, e isso levou-lhe a ser um dos pregadores que nós conhecemos, um dos excelentes pregadores, não é?
Então, o problema não está na teologia em si. Jonathan Edwards foi um excelente pregador, mas ele também, por outro lado, ele foi conhecido como o grande filósofo de Princeton. Mas ele não era averso à teologia, não incentivava as pessoas a estudarem teologia. Então, nós não devemos ir por esse caminho, desincentivando os outros que, com um coração puro e desejam, na verdade, estudar teologia. Não, nós não podemos desincentivar e mostrar, não é? Criar essa caricatura tão má quanto à teologia, desincentivando as pessoas que querem estudar teologia. Nós não devemos ir por esse caminho. A teologia não é má, é algo bom, sim. Nós podemos começar na nossa igreja, acompanhando os nossos pastores, os nossos presbíteros, os seus irmãos, seus estudos, fazendo anotações, comprando os livros que eles recomendam e aprendendo com eles. E como também fazendo seleções de bons livros para estudar em casa, queridos irmãos. De bons livros para estudar em casa. Eu convido também para um seminário, estudar online, ir para uma faculdade. Isso é bom. A teologia não é do diabo. A teologia não esfria, não retira a espiritualidade. Não faz isso, queridos irmãos. A teologia é boa, é saudável. E nós devemos incentivar os outros a estudarem teologia. Devemos incentivar e não desincentivar as pessoas a estudarem teologia. Nós temos que matar essa versão que as pessoas têm levantado quanto à teologia. Isso é uma falsa aversão. A aversão deveria ser combatida contra o pecado, deveria ser levantada contra o pecado e não contra a teologia, queridos irmãos. Então, estuda teologia, é algo bom, queridos irmãos. Vá estudar teologia. Que Deus te abençoe.